A luz do fim de tarde de um domingo se estendia através das cortinas finas do pequeno apartamento em Vila Madalena, o bairro ao mesmo tempo artístico e agitado de São Paulo. Os raios atravessavam o tecido e caíam em faixas douradas sobre o assoalho de madeira polida, como fragmentos de um quadro pintado pela própria luz do sol. Carolina Duarte, mas todos a chamavam de Carol, estava sentada na poltrona perto da janela, envolta num roupão de algodão macio, as pernas nuas encolhidas como se ainda buscassem o calor do sono. Sobre a mesa de centro, a cafeteira italiana acabara de terminar um novo café, e o aroma intenso se espalhava pelo apartamento, trazendo uma sensação de aconchego familiar. Aos 26 anos, Carol havia construído para si uma rotina que considerava equilibrada. Durante a semana, entregava-se inteiramente ao trabalho na Avenida Faria Lima, o coração financeiro reluzente de São Paulo, e nos fins de semana se permitia descansar e conversar sem fim com Júlia, sua amiga inseparável desde a faculdade. Para os colegas, Carol era o retrato da mulher moderna, organizada, decidida, sempre consciente do que queria, mas, para si mesma, muitas vezes se sentia como uma atriz desajeitada em uma peça de teatro, obrigada a representar o papel certo para não perder o ritmo. Naquele domingo, tudo deveria ser tranquilo como sempre. Um pouco de café, algumas anotações para a semana seguinte e depois uma videochamada com Júlia para fofocar sem compromisso. Mas, enquanto mexia o açúcar na xícara, Carol corou ao ser invadida pela lembrança do sonho da noite anterior. O sonho fora tão vívido que nem mesmo a luz dourada da tarde conseguia dissipar as imagens que continuavam gravadas em sua mente. No sonho, Juliano Machado, seu chefe direto, 32 anos, atraente e charmoso de uma forma que ele parecia nem se dar conta, aparecia usando uma camisa cinza justa que realçava os contornos firmes do corpo. Ele a olhava com uma expressão ao mesmo tempo autoritária e misteriosa. E naquele espaço imaginário, a fria mesa de reuniões da empresa se transformava em palco para toques proibidos e sussurros que faziam seu coração disparar. Meu Deus, Carol, você precisa se controlar, murmurou para si mesma, embora o canto de sua boca se curvasse, traindo-a. Ela sabia que não havia controle algum. Sem pensar muito, pegou o celular. Seu polegar apertou o botão de gravação e sua voz, entremeada de risadinhas nervosas, encheu o silêncio do apartamento. Júlia, você não vai acreditar no que eu sonhei. Durante 3 minutos, Carol contou tudo. Cada detalhe, cada olhar, cada respiração do sonho. Confessou aquilo que jamais tivera coragem de admitir, que no fundo sentia-se atraída pelo poder de Juliano, pela forma como ele entrava numa sala e impunha silêncio, e que havia uma parte dela que desejava essa dominação perigosa, mas apaixonante. Quando parou a gravação, respirava ofegante, dividida entre vergonha e alívio. Caiu na gargalhada. Júlia, preciso de terapia urgente. Quase por reflexo, apertou o botão de enviar. O bip de confirmação soou, mas Carol não deu importância. Deixou o celular de lado, pegou a xícara e se preparou para saborear aquela pequena vitória de ter tido coragem de assumir um segredo. Mas segundos depois, o celular vibrou. Estranho. Júlia nunca respondia tão rápido. A tela acendeu. Juliano Machado, online. Áudio reproduzido às 9h22. O sangue de Carol pareceu congelar. Não, 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 gritou, jogando o celular no sofá como se fosse um objeto em chamas. 3 minutos. 3 minutos de confissões ardentes, de fantasias ousadas, enviados diretamente ao chefe. O celular voltou a vibrar. Tremendo, Carol o pegou. Mensagem. Interessante final de semana, Carol. Nos vemos amanhã. Apenas uma frase, curta, sem emoção aparente. Mas justamente essa ambiguidade fez seu coração bater em desespero. Ele estava rindo dela? A desprezava? Ou pensava em algo mais? Carol desabou no sofá, abraçando o peito, respirando rápido. Seu domingo tranquilo havia explodido numa bomba relógio. Naquela noite, quase não dormiu. Na mente, dezenas de cenários se repetiam como um filme em câmera lenta. Na manhã seguinte, Juliano a chamaria ao RH, ou pior,
Fingiria que nada havia acontecido, deixando-a definhar de vergonha. Na segunda-feira, chegou 20 minutos mais cedo para tentar recuperar a calma antes que o escritório enchesse. Mas, ao entrar no andar, lá estava ele, sentado à mesa de madeira escura, olhos fixos na tela, uma xícara de café na mão, vestindo a mesma camisa tinta do sonho. O coração de Carol quase parou. O universo estava zombando dela. Bom dia, Carol, disse Juliano, sem levantar a cabeça. Bom dia, ela gaguejou, correndo até sua mesa, repetindo mentalmente. Basta ficar em silêncio, basta fingir normalidade. Mas nada estava normal. Na reunião da manhã, Juliano distribuía tarefas com o tom de sempre, mas cada palavra soava em seus ouvidos com duplo sentido. Carol, você pode revisar o projeto Stevens. Preciso de alguém com a sua perspicácia. Ele enfatizou a última palavra, lançando-lhe um olhar rápido. As bochechas de Carolardiam. Na hora do almoço, quando finalmente achou que teria um respiro, Juliano apareceu à sua mesa com 2 cafés. Achei que você poderia precisar, disse, entregando um deles. Forte, sem açúcar, com um toque de canela. Exatamente como você gosta. Carol ficou boquiaberta. Nunca havia lhe contado isso. Como você? 2 anos trabalhando juntos, Carol. Eu presto atenção. Seus dedos se tocaram quando ela pegou o copo. Ele demorou 1 segundo a mais do que o necessário para soltar. Ah, e Carol, inclinou-se. Voz grave, gostei muito da sua apresentação de ontem. Muito detalhada, muito criativa. E foi embora deixando-a em chamas. Na segunda-feira, após as compras com Júlia, Carol entrou no escritório tomada por uma mistura de euforia e ansiedade. Ela sabia que já havia tomado sua decisão, mas a simples ideia de que em poucos dias todos os colegas a veriam ao lado de Juliano no baile da empresa fazia seu estômago se contrair. Embora ainda não fossem nem 8h30 da manhã, o ambiente já fervilhava, teclados tilintando, risadas, conversas paralelas. Carol tentava se misturar à rotina familiar, mas seu coração não obedecia. Juliano surgiu como sempre. Terno azul marinho impecável, gravata sóbria, a postura de um homem acostumado a comandar qualquer situação. Mas, quando seus olhos cruzaram os de Carol por um breve instante, havia ali um brilho diferente, um recado silencioso, só para ela. 1 segundo bastou para que o calor lhe subisse ao rosto. A manhã passou entre relatórios, e-mails e uma breve reunião de equipe. Perto do meio-dia, Juliano saiu da sala, lançou o olhar pelo escritório e disse em voz firme: Carol, preciso de você na sala de reuniões B. Temos que alinhar detalhes do projeto. Ninguém estranhou. Carol assentiu, recolheu uma pasta e o seguiu. Mas, assim que a porta se fechou atrás dela, o ar mudou. Silêncio. Nada de olhares curiosos, nada do teclar incessante lá fora. Apenas os dois, dentro da sala que a perseguia como símbolo de medo e desejo. Juliano apoiou as mãos na beira da mesa, sem desviar os olhos dela. Carol, você sabe por que eu te chamei aqui, não é? Ela respirou fundo, apertando a pasta como se fosse um escudo. Você disse que era sobre o projeto. O projeto pode esperar alguns minutos. Interrompeu, com um meio sorriso. O que eu preciso é de clareza entre nós. O coração dela disparava. Tentou escapar pelo raciocínio, mas o olhar dele a mantinha presa. Juliano, isso é uma loucura. Somos colegas de trabalho, você é meu chefe. Eu sei. Ele se aproximou, voz mais baixa. Mas você acha que dá para fingir para sempre? 2 anos, Carol. 2 anos me controlando e depois, aquele áudio. Você faz ideia do que ele causou em mim? Carol engoliu em seco. Foi um acidente. Eu não queria que você ouvisse. Ainda bem que ouvi, murmurou. Porque agora não preciso mais esconder. Estendeu a mão e tocou de leve o braço dela. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Tentou recuar, mas os pés se recusaram a obedecer. Você acha que eu não percebo? Continuou ele. O jeito que você morde o lábio quando está nervosa. O brilho dos seus olhos quando tem uma ideia. Você acha que eu nunca sonhei com você? Ela ficou sem palavras. Durante 2 anos, repetira a si mesma que era apenas admiração profissional, que os olhares demorados não passavam de curiosidade. Mas agora, ouvindo-o,
Todas as mentiras que contara a si mesma ruíram. Juliano, e se isso destruir tudo? Murmurou, olhos marejados. Eu não quero ser só uma aventura. Ele tomou-lhe a mão, firme. Você nunca foi, nem nunca será. Não te quero como segredo, quero você de verdade. O ar na sala se adensava. Carol respirava com dificuldade, como se estivesse à beira de um abismo. De um lado, segurança, carreira, reputação. Do outro, paixão, risco, vertigem. Juliano ergueu a mão dela até perto dos lábios, sem beijar, apenas segurando, como um pedido. Me dá uma chance, Carol. Uma noite. O baile da empresa. Não como colegas, mas como duas pessoas que não conseguem mais fingir. Carol mordeu o lábio. Só de pensar em todos os olhares no baile, um calafrio a percorreu. Mas a lembrança dos olhos dele, da voz, do toque, queimava mais do que o medo. Eu preciso pensar, sussurrou. Ele assentiu, recuando um passo, respeitoso. Pense, mas não muito. Às vezes, os melhores erros são justamente os acertos que a gente não sabia que esperava. As palavras ecoaram nela, mesmo quando deixou a sala e retornou ao seu lugar com uma falsa serenidade. Mas no íntimo, já sabia a resposta. À tarde, quando a chuva começou a cair fina contra as janelas do prédio, Carol tentou se perder nos e-mails. As letras, porém, dançavam diante dos olhos. Na cabeça, só ecoava a voz dele. À noite, Julia ligou, empolgada. E então, amiga? Ele disse mesmo, sentada no sofá, abraçada a uma almofada, Carol confessou. Disse que também sonha comigo, que está apaixonado. Eu sabia, Julia gritou. Você vai ao baile com ele, né? Eu ainda não sei. Para de se enganar, Carol. Você já decidiu. Carol sorriu, rendida. No fundo, sua amiga tinha razão. A escolha já estava feita. Na sexta-feira, antes de sair do escritório, Juliano passou por sua mesa, inclinou-se levemente e murmurou. Sábado, às 7. Estarei te esperando. Ela apenas assentiu. Dentro dela, um furacão havia se iniciado. O sábado chegou mais rápido do que imaginava. Passou o dia inquieta, tentando ocupar o tempo, limpando o apartamento, ouvindo música, navegando nas redes. Nada acalmava seu coração. Às 6:30, a campainha tocou. Era Júlia, carregada de maquiagem e sapatos, invadindo como um vendaval. Vamos, amiga. Hoje você vai brilhar. Carol havia experimentado pelo menos 10 vestidos durante a semana. Mas quando vestiu o vermelho de tecido macio, com as costas delicadamente à mostra, tudo pareceu claro. O coque elegante, alguns cachos soltos emoldurando o rosto, a maquiagem sutil destacando olhos e lábios. Ele vai perder o fôlego, disse Júlia, orgulhosa. E você vai ganhar a noite da sua vida. Às 7 em ponto, a campainha soou novamente. Carol respirou fundo, abriu a porta e encontrou Juliano em um smoking preto impecável, segurando um buquê de rosas vermelhas. Os olhos dele a devoraram em silêncio por alguns segundos. Você está deslumbrante, disse com a voz rouca. Obrigada. Você também, respondeu ela, trêmula. O carro deslizou pelas ruas movimentadas de São Paulo. Dentro, o silêncio era denso, preenchido apenas pela respiração e olhares roubados. Carol segurava as flores, o coração disparado. O hotel em Itaim Bibi reluzia sob luzes douradas. No salão, lustres de cristal, música clássica, colegas em grupos animados brindando. Juliano entrou com Carol, a mão firme em suas costas. Imediatamente sentiram os olhares se voltarem. Todos estão olhando, murmurou ela. Deixa que olhem, ele respondeu baixo. Hoje, só existe você e eu. Durante a primeira parte da festa, mantiveram-se impecáveis, cumprimentos, sorrisos, conversas rápidas. Mas, sob a superfície, o fio invisível os unia. Cada toque, cada olhar fugídio, era pura combustão. Quando a orquestra iniciou uma valsa lenta, Juliano estendeu a mão. Me concede esta dança? Ela aceitou. O mundo ao redor desapareceu. Deslizaram juntos pelo salão como se dançassem há anos. Carol o fitava, presa no olhar profundo que a fazia perder o fôlego. Você dança bem, sussurrou. Minha mãe me obrigou a ter aulas. Sempre odiei. Até hoje. Sorriram. Depois,
Deixaram-se guiar pela música, pelo coração. A cada giro, Carol sentia-se mais distante da realidade. Não havia mais trabalho, nem medo, apenas os dois, e a verdade incandescente. Desejavam-se. Ao fim da música, Juliano inclinou-se e murmurou ao ouvido dela: "Preciso falar com você. Vem comigo." Levou-a ao terraço do hotel. O vento noturno era fresco, gotas de chuva ainda brilhavam no parapeito. A cidade ardia em luzes lá embaixo. Juliano virou-se para ela, firme. "Carol, não quero mais fingir. Não quero esconder. Estou apaixonado por você." Ela estremeceu, a garganta seca. Toda a contenção dos últimos anos explodia de uma vez. "Eu também", sussurrou, lágrimas nos olhos. Mas eu estava com medo. Ele segurou seu rosto, quente e firme. "Não precisa ter medo. Não de mim. Não do que sentimos." E então, sem aviso, seus lábios tocaram os dela. Suave no início, como uma pergunta. Carol respondeu, como a única resposta possível. O beijo se aprofundou, ardente, carregado de 2 anos de silêncio. Quando se afastaram, ambos ofegavam, testas unidas. Juliano sorriu. Raro, sincero. "Agora não tem mais volta." Carol Duarte. Ela sorriu entre lágrimas. Oisai. A música ecoava do salão lá embaixo, mas para eles, aquele instante era o verdadeiro prelúdio. Carol compreendeu. Dali em diante, tudo mudaria. Ela havia atravessado a linha entre segurança e paixão, e não se arrependia. Na manhã daquele sábado, São Paulo despertou sob uma garoa suave, gotas miúdas tamborilando nos telhados vermelhos e refletindo no calçamento molhado. Carol acordou cedo, o coração acelerado desde o instante em que abriu os olhos. Permaneceu deitada por alguns minutos, encarando o teto, perguntando-se se tudo o que vivera na última semana não passara de um sonho. Mas o buquê de rosas vermelhas que Juliano lhe entregara na noite anterior ainda repousava sobre a mesa, espalhando um perfume delicado pelo quarto. Era a prova de que aquilo era real. Júlia chegou perto do meio-dia, carregando 2 sacolas grandes. "Amiga, hoje é o grande dia", exclamou, beijando a bochecha de Carol ao entrar. "Pronta para arrasar?" Carol riu, mas a apreensão transparecia em seus olhos. "Não sei se estou pronta, Júlia. Parece surreal." "Surreal é o que faz a vida valer a pena", piscou Júlia. "Agora deixa comigo." Durante toda a tarde, o apartamento em Vila Madalena se transformou em um salão improvisado. Júlia experimentou diferentes penteados na amiga, do coque alto elegante ao cabelo solto, em ondas suaves. Depois de 3 tentativas, decidiram por um coque baixo, com algumas mechas onduladas soltas ao redor do rosto, sofisticado e ao mesmo tempo sedutor. Na maquiagem, Júlia delineou os olhos com precisão, aplicou sombra dourada cintilante e finalizou com um batom vermelho intenso, em perfeita sintonia com o vestido de seda carmesim. Ao se ver no espelho, Carol mal reconheceu a jovem tímida e apreensiva das reuniões de segunda-feira. No reflexo, surgia uma mulher confiante, magnética. "Esse é o vestido", sussurrou Júlia, orgulhosa, observando-a dos pés à cabeça. "Juliano vai se ajoelhar." Carol riu, mas o coração martelava. Caminhou alguns passos pelo quarto, sentindo o tecido macio do vestido se moldar às suas curvas, cada movimento ressaltado pela seda. Às 7 em ponto, a campainha soou. Carol respirou fundo e abriu a porta. Juliano estava ali, impecável em um smoking preto sob medida, cabelo penteado para trás, o olhar carregado de orgulho e desejo. Nas mãos, um buquê de rosas brancas. Um raro sorriso desenhou-se em seus lábios. "Você está perfeita", disse ele, a voz grave e rouca. "Obrigada", respondeu Carol, recebendo as flores com as mãos trêmulas. O carro deslizou pelas ruas iluminadas da cidade. Carol observava pela janela as avenidas familiares, mas tudo lhe parecia diferente, como se São Paulo inteiro testemunhasse a mudança em sua vida. Ao chegarem ao hotel luxuoso em Itaim Bibi, todos os olhares se voltaram para eles. Colegas, diretores, até executivos mais antigos, demonstraram surpresa. Carol ouviu cochichos, mas a mão firme de Juliano em suas costas a impulsionava com segurança. O salão resplandecia sob os lustres de cristal,
Música clássica embalava o ambiente e o perfume de flores e vinho preenchia o ar. Juliano a conduzia entre grupos de convidados, cumprimentando, sorrindo, trocando palavras formais. Nada foi explicitado, mas a ligação invisível entre eles transparecia. "Está nervosa?" perguntou ele baixinho, junto a uma das mesas. "Um pouco", admitiu Carol, apertando a taça de vinho. "Parece que todos estão nos observando." "Deixa que observem", murmurou ao seu ouvido. "Eu só vejo você." As palavras incendiaram seu rosto e dissiparam qualquer receio. A noite seguiu entre conversas sociais, risadas e brindes. Carol percebia os olhares curiosos, mas também o respeito com que tratavam Juliano. O poder e a presença dele eram inegáveis. Quando a orquestra iniciou uma valsa lenta, Juliano se voltou para ela, a mão estendida. "Me concede esta dança?" Carol hesitou por um instante, mas entregou-lhe a mão. Na pista, misturaram-se aos outros casais, mas assim que ele pousou a mão em suas costas, puxando-a para perto, o mundo desapareceu. Seu coração seguiu o compasso da música. Os olhos dele não se desviavam dos seus, e naquele instante, todo medo ou preocupação sumiu. Restava apenas a sensação de pertencimento, de que cada passo os unia ainda mais. "Você dança muito bem", sussurrou ela, os lábios quase roçando o ouvido dele. "Só com você", respondeu, a voz baixa e carregada de calor. Ela riu suavemente, antes de se render ao ritmo e ao abraço dele. Quando a música terminou, Juliano não a soltou de imediato. Inclinou-se e murmurou: "Preciso te mostrar uma coisa." Conduziu-a pelo corredor iluminado por velas até a sacada. Lá fora, a cidade se estendia como um tapete de luzes infinitas, o vento trazendo o cheiro úmido da chuva recente. Juliano virou-se, encarando-a com intensidade. "Carol, eu não trouxe você aqui só para dançar. Trouxe porque não suporto mais fingir. Estou apaixonado por você." Ela ficou sem ar, os olhos arregalados. Quantas vezes imaginara ouvir isso? E ainda assim, as palavras a desarmaram. "Eu também", confessou, lágrimas brilhando. "Mas eu tenho medo." Ele segurou seu rosto entre as mãos, firme. "Não tenha. Não de mim. O que sinto por você não é um jogo." Então a beijou, não mais como um sonho proibido, mas como uma realidade ardente. Carol correspondeu, deixando-se consumir. Naquele instante, sabia que não havia mais retorno. Quando voltaram ao salão, sentiram todos os olhares se voltarem a eles. Carol ouviu os cochichos, mas Juliano entrelaçou sua mão, como uma declaração silenciosa. "Vai dar fofoca", disse ela, meio sorrindo. "Deixa que falem", respondeu ele, erguendo a taça com serenidade. "A única verdade que importa é a nossa." Sentaram-se novamente. Carol se esforçava para manter a compostura, mas cada olhar dele, cada toque sutil, a fazia arder por dentro. O jantar foi servido, vinho tinto, carne argentina suculenta, mas Carol mal sentia o sabor. Sob a mesa, a perna dele roçava discretamente a sua. No início, ela se assustou. Depois, não recuou mais. Quando a música ficou mais animada, colegas a arrastaram para a pista. Ela riu, rodopiou, mas seus olhos não desgrudavam de Juliano. Ele, mesmo cercado por diretores, mantinha o olhar cravado nela, intenso, possessivo. Ao retornar à mesa, ele inclinou-se e murmurou: "Você não imagina como está linda dançando." Juliano tentou repreendê-lo. "Se continuar assim, alguém vai notar." "Já notaram." Ele deu de ombros, os olhos faiscando. "Mas não me importo." Carol desviou o olhar, mordendo o sorriso que insistia em surgir. Ele era perigoso, perigoso de um jeito irresistível. Quase à meia-noite, Juliano levantou-se e tocou seu ombro. "Vem comigo." Conduziu-a até o elevador. O silêncio ali dentro era denso, cortado apenas pelo som de suas respirações. Quando as portas se fecharam, ele a encostou contra a parede, o olhar em chamas. "Passei a noite inteira me controlando", murmurou, rouco. "Mas não dá mais, Carol." Antes que ela respondesse, seus lábios se colaram aos dela num beijo intenso, voraz. 2 anos de contenção explodindo. Carol correspondeu sem hesitar, os braços em torno do pescoço dele, puxando-o para si. O elevador parou no último andar.
Ele a soltou só o suficiente para sussurrar em seu ouvido. Confia em mim. Segurou sua mão e a levou a um terraço reservado. Só havia a noite, a brisa e a cidade embaixo deles. Ofegante, Carol deixou escapar. Juliano, isso é loucura. Admitiu, sorrindo. Mas é a melhor loucura da minha vida. E a beijou novamente, sem freios. As mãos dele percorreram suas costas, arrancando-lhe arrepios. Carol fechou os olhos, entregue. Todas as barreiras haviam caído. Só restavam eles, dois corações em sintonia, duas almas finalmente unidas. Quando deixaram o hotel, já era madrugada. A chuva fina voltara a cair sobre as ruas desertas. Juliano abriu a porta do carro, mas antes que ela entrasse, segurou sua mão e a encarou profundamente. Carol, depois de hoje, nada será igual. Ela assentiu, o coração descompassado. Oisai. No trajeto de volta, o silêncio entre eles era carregado, não de peso, mas de promessas. Ao chegar em casa, Carol hesitou. Boa noite, murmurou. Juliano inclinou-se, beijando-a com ternura, breve, mas cheio de significado. Boa noite, minha Carol. Ela entrou, a porta se fechou, mas seu coração permanecia lá fora, com ele. Deitada na cama, encarou o teto escuro, o peito acelerado, a mente revivendo cada olhar, cada palavra, cada beijo. Sabia que a vida jamais voltaria a ser a mesma. Não eram mais apenas chefe e funcionária. Haviam cruzado para outro território, o do amor, intenso, arrebatador e perigoso. Na segunda-feira após o baile, o escritório parecia uma peça de teatro em que Carol era ao mesmo tempo protagonista e espectadora involuntária. Assim que entrou, sentiu olhares diferentes recaírem sobre si. Alguns colegas a cumprimentaram com sorrisos sugestivos, outros cochicharam quando ela passou. Carol respirou fundo, tentando manter a serenidade, mas por dentro carregava uma tempestade. Juliano, em contrapartida, não deixava transparecer nada. Surgiu como sempre, terno impecável, expressão tranquila, postura de liderança inabalável. Porém, para Carol, um simples olhar rápido, um sorriso discreto no canto dos lábios dele, bastava para trazer lá de volta aos beijos intensos da sacada naquela noite. A lembrança a fazia tremer entre ansiedade e embaraço. Na reunião da manhã, Juliano falava sobre estratégias, a voz firme como de costume. Mas cada vez que seus olhos se encontravam, o calor perigoso em seu olhar denunciava mais do que palavras jamais poderiam. Carol baixava a cabeça, fingindo concentrar-se nas anotações, enquanto o coração pulsava em descompasso. Quando a reunião terminou e ela se preparava para sair, a voz dele a deteve. Carol, fica um pouco. Quero revisar alguns detalhes do projeto com você. Os colegas trocaram olhares, mas não disseram nada. O coração de Carol acelerou. A sala esvaziou-se, a porta fechou-se e a atmosfera mudou. Juliano deixou a caneta de lado e a encarou. Você está linda hoje. O rosto dela corou. Juliano, você não pode falar assim aqui. Posso falar o que sinto, disse ele, com um sorriso quase travesso. Mas tudo bem, vou me controlar. Pelo menos até o fim do expediente. Carol suspirou. As pessoas já estão comentando. Eu senti. Ele inclinou-se para a frente, baixando o tom. Deixa comentarem. Eu não tenho vergonha do que sinto, mas entendo o seu medo. Pausou alguns segundos e acrescentou. Vamos com calma. Ninguém precisa saber de tudo agora. As palavras dele a confortaram. Não parecia uma paixão passageira. Havia profundidade no que dizia. Na hora do almoço, Carol encontrou-se com Júlia em um café aconchegante na Liberdade. O cheiro de pão tostado preenchia o ambiente. Então, como foi o baile? Júlia disparou, os olhos brilhando. Carol mexia a colher no cappuccino. Foi, Magizzo. Você tá de brincadeira? Quero detalhes. Carol hesitou. Depois sorriu timidamente. Ele me beijou. No salão? Júlia regalou os olhos. Não, no terraço. Depois, no elevador, murmurou, ruborizada. A amiga quase derramou o café. Menina, isso é sério. E agora? Agora? Não sei. Ele disse que não quer mais fingir que está apaixonado. Mas eu tenho medo. Júlia segurou sua mão. Medo é normal. Mas, Carol,
Eu te conheço há anos. Você nunca olhou para ninguém como olha para ele. Se ele sente o mesmo, vale o risco. Carol não respondeu, mas sabia que era verdade. À tarde, de volta ao escritório, teve uma surpresa. Juliano aproximou-se de sua mesa e colocou um café na frente dela, exatamente como ela gostava, forte, sem açúcar, com um toque de canela. Achei que você precisava, disse, o olhar divertido. Ela levantou os olhos, emocionada. Obrigada. De nada. E, antes de sair, inclinou-se ligeiramente, murmurando só para ela. Mais tarde, precisamos conversar. Carol passou o resto do dia inquieta. Quando o relógio marcou quase 6 horas, apareceu uma mensagem no sistema interno. Sala de reuniões B. Agora, respirando fundo, levantou-se. Tinha a sensação de que todos no escritório a observavam. Ao entrar na sala, encontrou Juliano de pé junto à janela, o corpo recortado pela luz dourada do entardecer. Echa a porta, Carol. Ela obedeceu, as mãos úmidas de suor. Ele se virou, o olhar sério. Precisamos definir o que vai ser de nós dois. O silêncio da sala fazia ecoar o som da chuva fina contra os vidros. Juliano se aproximou lentamente, parando a poucos centímetros dela. Carol, não dá mais para ficar nesse meio termo. Sua voz grave preenchia o espaço. Preciso saber se você está comigo. Ela mordeu o lábio, tentando se controlar, mas os olhos marejados atraíam. Eu tenho medo, Juliano. Medo do que vão dizer. Medo de perder tudo o que construí. Ele segurou sua mão com firmeza. Eu também tenho medo, mas o que sinto por você é maior que qualquer risco. Acha mesmo que vou deixar alguém destruir isso? As defesas dela desmoronaram. 2 anos de silêncio finalmente ruíam. Eu não consigo mais fingir, confessou, sorrindo entre lágrimas. Sim, Juliano, eu estou com você. Ele abriu um sorriso raro, iluminado. Puxou-a para seus braços, abraçando-a como se nunca fosse soltá-la. Depois de alguns segundos, afastou-se só o suficiente para dizer: então está decidido, mas precisamos ser inteligentes. Aqui dentro, ninguém precisa saber. Ainda não. Carol assentiu. Concordo. Também quero proteger o que temos. Ele beijou-lhe a testa e sussurrou. Depois do expediente, somos só nós. Os dias seguintes tornaram-se um jogo perigoso. No escritório, mantinham-se impecáveis, diretor e gerente, sem deslizes. Mas nos corredores, um roçar de dedos. Na entrega de um relatório, um toque rápido, fagulhas secretas. À noite, eram apenas Juliano e Carol, devorando-se em beijos e confidências. Havia encontros no carro dele, cafés discretos em jardins, conversas sussurradas como se fossem adolescentes apaixonados. Nunca pensei que seria assim, disse ela certa vez olhando a cidade pelas janelas de um café vazio. Sempre achei que você estava fora do meu alcance. Juliano segurou-lhe a mão. E eu sempre soube que você era a única coisa que importava. Só demoramos 2 anos para admitir. Eles riram, mas a verdade era avassaladora. Numa quinta-feira, uma nova mensagem apareceu no sistema. Hoje não vá embora cedo. Quero te mostrar uma coisa. O dia arrastou-se. Quando todos já tinham ido, Juliano surgiu em sua mesa. Vamos. No carro, um beijo urgente desfez a espera. Ele a levou a um mirante, de onde São Paulo se revelava inteira, iluminada. De braços em torno dela, murmurou: essa cidade inteira pode falar o que quiser. Só você me faz sentir vivo. Carol o encarou, emocionada. Não sei onde isso vai dar, Juliano, mas sei que não quero perder. Ele a beijou como uma promessa. Mas segredos sempre trazem rachaduras. Numa manhã, ao chegar ao trabalho, Carol surpreendeu Marcos, do marketing, cochichando com Ana, da contabilidade. Quando notaram sua presença, interromperam a conversa, mas seus olhares diziam tudo: curiosidade, suspeita. Na hora do almoço, Júlia ligou. Aflita: amiga, cuidado. Estão comentando. Disseram que alguém viu você e o Juliano saindo juntos depois do baile. O coração de Carol se apertou. Eu sabia que isso ia acontecer. Calma. Só precisa ser mais discreta. Suspirando, Carol lançou um olhar para a sala de Juliano, cuja porta permanecia fechada. A pergunta martelava dentro dela: até quando conseguiriam esconder?
E quando Juliano a chamou em sua sala naquela mesma tarde, fechando a porta atrás deles, Carol compreendeu. Era hora de tomar uma nova decisão. A cidade de São Paulo parecia mais vibrante do que nunca naquele fim de semana. Pôsteres espalhados pelos postes anunciavam a grande sequência de eventos corporativos, o tradicional baile da empresa, onde diretores, gerentes e funcionários se reuniam não apenas para celebrar resultados, mas também para fortalecer alianças. Durante toda a semana, Carol ouvira os colegas especulando: quem iria com quem? Quem usaria o vestido mais ousado? Quem subiria ao palco para um discurso de promoção? Para ela, porém, tudo era mais complicado. 4 dias já haviam se passado desde o beijo sob as luzes da cidade, quando ela e Juliano admitiram que o sentimento entre eles era inegável. Os dias seguintes foram um turbilhão. Mensagens secretas, olhares furtivos no escritório, encontros rápidos após o expediente. Carol vivia uma felicidade inédita, mas junto dela, um medo persistente a acompanhava. Na noite de sexta-feira, quando os dois ficaram até mais tarde no escritório, Juliano se aproximou da mesa dela. Carol, você já decidiu se vai ao baile amanhã? Ela levantou os olhos, o coração acelerando. Eu não sei, suspirou. Não sei se é uma boa ideia aparecer lá com você. Ele puxou uma cadeira, sentando-se perto, o olhar sério, mas cheio de ternura. Se você for sozinha, todos vão perguntar. Se for comigo, vão comentar. De qualquer forma, vão falar. Então prefiro que falem a verdade. As palavras a deixaram sem resposta. Ele não queria esconder, não queria viver no escuro. Mas encarar a luz significava enfrentar olhares e sussurros. Ela sorriu, rendida. Você sempre tem resposta para tudo. Juliano inclinou a cabeça, sorrindo de volta. Só quando se trata de você. No sábado à tarde, Carol estava em casa com Júlia. Vestidos espalhados pela cama, saltos alinhados no chão, maquiagem por todos os cantos. Júlia, empolgada, experimentava tons de batom enquanto dizia: amiga, você precisa arrasar. Esse baile pode ser o divisor de águas. Carol franziu a testa. Divisor de águas ou o fim da minha carreira? Para de drama. Júlia riu alto. Olha só esse vestido vermelho. Você veste e ninguém mais enxerga outra pessoa. Carol pegou o tecido cintilante nas mãos. Era ousado, mas elegante. Respirou fundo e assentiu. Tá bom. Vou confiar em você. Quando o relógio marcou 7 horas, a campainha tocou. Carol abriu a porta e quase perdeu o fôlego. Juliano estava ali, impecável em um terno azul escuro, gravata ajustada, trazendo um buquê de rosas vermelhas. Os olhos dele a percorriam intensamente. Você está maravilhosa. Ela corou ao receber as flores. E você está perigoso demais vestido assim. Ele riu, oferecendo a mão. Então vamos enfrentar o perigo juntos. O hotel em Itaim Bibi brilhava de luzes quando chegaram. Dentro, música elegante ecoava, casais desfilavam pelo salão. Assim que entraram, muitos olhares recaíram sobre eles. Carol sentiu os murmúrios, mas a mão firme de Juliano em suas costas lhe deu coragem. Ele se inclinou, murmurando ao ouvido dela: deixa que olhem. Hoje, você é a mulher mais linda daqui. Durante a primeira parte da festa, mantiveram a postura formal. Conversaram com colegas, sorriram em brindes, cumprimentaram diretores. Mas cada gesto de Juliano, a mão em suas costas, o olhar demorado, denunciava mais do que a fachada podia esconder. Quando a orquestra iniciou uma valsa lenta, Juliano estendeu a mão. Posso ter esta dança? Carol hesitou por um instante e entregou a mão. No salão, o mundo desapareceu. Só havia o olhar dele, firme e suave, e os passos sincronizados como se dançassem juntos há anos. Você dança bem, murmurou, com a respiração acelerada. Só quando é com você. Ela sorriu, sentindo o coração falhar uma batida. Mas, quando a música terminou, percebeu os olhares ainda sobre eles. Respirou fundo e disse baixinho: Juliano, acho que todo mundo já percebeu. Ele apertou a mão dela, sorrindo. Ótimo. Menos esforço para esconder. Carol riu, mas o corpo inteiro tremia, e então um trovão ecoou do lado de fora. Logo, a chuva começou a despencar pesada sobre São Paulo, batendo nas vidraças do hotel.
Ela olhou para a janela, arrepiada. A chuva parecia um presságio. Haviam cruzado a fronteira do segredo e não havia retorno. Dentro do salão, a festa seguia, mas os cochichos aumentavam. Todos sabiam que havia algo entre o diretor comercial e a gerente de projetos. Carol tentava sorrir, mas a mão úmida segurava o copo com força. Eu não sei se consigo ficar aqui mais tempo, sussurrou. Todo mundo está olhando. Juliano manteve a calma, pousando a mão em suas costas. Deixa olharem. O que a gente tem não é vergonha, é orgulho. Mas ela balançou a cabeça, nervosa. Eu não estou preparada. Ele se calou por alguns segundos, depois estendeu a mão. Então vem comigo. Sem mais explicações, conduziu-a para fora do salão. Passaram pelos olhares curiosos, atravessaram o corredor e empurraram a porta principal. O vento frio da tempestade os atingiu. Está chovendo demais, murmurou Carol. Juliano sorriu, tirando o paletó e colocando-o sobre os ombros dela. A chuva não assusta a gente. E puxou-a consigo até os degraus da entrada. Sob a luz amarelada dos postes, a chuva caía pesada, encharcando-os em segundos. O vestido vermelho grudava em Carol, os cabelos molhados escorriam pelo rosto, mas nada importava. Ele segurou firme seus ombros, encarando-a nos olhos. Carol Duarte, eu não ligo se o mundo inteiro está olhando. Só sei que não quero mais esconder o que sinto. Antes que ela respondesse, seus lábios se uniram. O beijo sob a chuva foi intenso, libertador, dissolvendo todo o medo acumulado. O som da tempestade, o tráfego distante, tudo desapareceu. Restava apenas aquele momento. Carol se agarrou a ele, respondendo com a mesma urgência. O frio da água contrastava com o fogo que queimava entre eles. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes, encharcados, as testas coladas. Agora não existe mais volta, murmurou Juliano. Ela sorriu entre lágrimas e chuva. Eu não quero voltar. Ficaram assim por alguns instantes, indiferentes aos colegas que espiavam pela porta do hotel. Não havia mais segredo. Era a verdade, nua e luminosa. Ao entrarem novamente no salão, o silêncio se espalhou por um segundo. Todos os olhos estavam sobre eles, molhados, de mãos dadas. Juliano, tranquilo, ergueu o queixo. Acho que não precisamos mais fingir. Risadas e aplausos espontâneos surgiram de um grupo próximo ao bar. O clima pesado deu lugar a uma aprovação discreta. Carol corou, mas pela primeira vez não sentiu vergonha. Saíram mais cedo da festa. No carro, o som da chuva batendo contra o para-brisa embalava o silêncio confortável. Carol encostou-se no banco, ainda molhada, mas aquecida por uma serenidade nova. Você percebeu? Sussurrou. Hoje mudamos tudo. Juliano lançou-lhe um olhar cúmplice. Mudamos para melhor. Ela pousou a mão sobre a dele. Não precisavam dizer mais nada. Carol sabia que o caminho seria difícil, repleto de riscos, mas sabia também que, acima de tudo, tinham escolhido um ao outro. E isso era o mais importante. Na segunda-feira, depois do baile, o ambiente no escritório estava diferente. Ao atravessar o saguão, Carol sentia cada passo ecoar sobre o piso de mármore, acompanhado por dezenas de olhares. Ninguém dizia nada de forma direta, mas os sorrisos contidos, as saudações demoradas e os olhares rápidos denunciavam o que todos pensavam. Respirou fundo, lembrando-se de quem sempre foi, uma profissional reconhecida pela disciplina, pela competência. Mas agora, em apenas uma noite, o risco era que todos a vissem apenas como a namorada do diretor comercial. Assim que chegou à mesa, recebeu uma mensagem de Júlia. Amiga, tá todo mundo comentando. Mas relaxa, eles sempre falam de qualquer jeito. Você só precisa manter a cabeça erguida. Carol ligou o computador, mas as mãos tremiam. A lembrança da noite chuvosa, o beijo, as palmas inesperadas, o alívio de assumir, vinha acompanhada do peso do dia seguinte. O preço da liberdade eram os sussurros. Juliano entrou logo depois. O terno cinza impecável, a gravata no lugar, como se nada tivesse mudado. Mas, quando cruzou o olhar com ela, um brilho rápido nos olhos escuros entregou a cumplicidade. Não sorriu, não fez sinal. Apenas um leve aceno, sério e íntimo ao mesmo tempo. Na reunião da manhã,
Sua voz grave conduzia os números e planos do trimestre. Carol tentava se concentrar nos gráficos, mas sentia olhares desviados em sua direção. Quando Juliano citou seu nome, Carolina Duarte coordenou o projeto com excelência. Os resultados falam por si. Um ou outro arqueou as sobrancelhas. Carol manteve os olhos no caderno, mas sabia. As suspeitas estavam lançadas. Após a reunião, enquanto revisava slides, Juliano passou por ela e disse, em tom neutro, Carol, preciso de você na sala 3 daqui a pouco. Qualquer um ouviria apenas instruções de trabalho. Mas a firmeza nos lábios dele carregava um recado silencioso. Aguenta firme. Na hora do almoço, encontrou-se com Júlia em um café próximo. Então, Júlia apoiou o queixo na mão, os olhos brilhando. O beijo na chuva foi planejado ou improviso de novela. Carol riu, envergonhada. Improviso total. Eu mal conseguia respirar de tanto nervoso, pois ficou lindo. Você não viu, mas metade do salão ficou em choque. A outra metade aplaudiu. O riso de Carol cedeu a um suspiro. Agora metade do escritório me olha como se eu fosse personagem de fofoca. Eu lutei tanto pelo meu reconhecimento. Não quero que pensem que estou aqui só porque namoro o chefe. Júlia apertou sua mão, séria. Quem conhece você sabe do seu valor. O resto fala porque não tem mais o que fazer. Mas se prepara. Isso é só o começo. À tarde, enquanto se concentrava em contratos, ouviu atrás de si. Então é verdade mesmo, Carol. Era Marcos do marketing, com um sorriso meio divertido. Do que você está falando? Respondeu firme. Do baile, da chuva, de você e do Juliano. Carol ficou, o laptop, encarando. Marcos, minha vida pessoal, não interfere no meu trabalho. Prefiro que continue assim. Ele ergueu as mãos, rindo. Relaxa, não tô julgando. Só achei inesperado. Mas boa sorte. Ela sorriu de volta por educação, mas por dentro o coração disparava. Sabia que aquele seria apenas o primeiro comentário de muitos. No fim do expediente, Juliano a chamou numa sala menor. Assim que fecharam a porta, ele soltou a gravata e a fitou. Como você está aguentando? Carol largou a pasta na mesa. Difícil. Todo mundo olha, todo mundo fala. Eu queria que fosse simples, mas não é. Ele se aproximou, pousando a mão em seu ombro. Oi, Zay, mas lembra, você está aqui porque é brilhante. Ninguém pode apagar isso. Se alguém ousar, vai ter que passar por mim. Não quero que pensem que você me protege só porque estamos juntos. A voz dela vacilou. Juliano sorriu, segurando sua mão. E se for porque te amo? O coração dela estremeceu. Sorriu, rendida. Então não vou discutir. Ele a beijou rapidamente, caloroso e breve, antes de se afastar. Agora volta para sua mesa, coordenadora Duarte. Se não vão achar que estamos conspirando. Carol saiu com um riso tímido, mas sentindo-se mais forte. Os dias seguintes foram intensos. Ela se habituava aos olhares e às conversas que cessavam quando entrava na sala. À noite, Juliano a lembrava de que fora das paredes da empresa havia um mundo só deles. Jantares, caminhadas pelo centro histórico, confidências. Mas Carol sabia, as verdadeiras tempestades ainda estavam por vir. E a tempestade tinha nome: Beatriz Oliveira. Na quarta-feira, enquanto finalizavam o relatório, Juliana da recepção surgiu em sua mesa. Carol, tem uma mulher esperando pelo Juliano. Muito elegante. Disse que ele já sabia. Qual o nome dela? Beatriz. Beatriz Oliveira. O nome soou como um aviso. Carol já ouvira falar. Advogada renomada, de família tradicional, figura conhecida no meio empresarial. Havia boatos de que, no passado, ela e Juliano tiveram algo. Minutos depois, Carol a viu atravessar o escritório. Blazer bege impecável, salto discreto, cabelos loiros arrumados. Beatriz cumprimentou alguns funcionários e seguiu até a sala de Juliano. Ele levantou-se, apertou-lhe a mão. Um gesto rápido, mas suficiente para que Carol sentisse um aperto no peito. A porta se fechou. Da mesa, ela via as silhuetas atrás do vidro. Risos ocasionais de Beatriz, expressões sérias de Juliano. 40 minutos que pareceram eternos. Quando Beatriz saiu, a expressão era de satisfação. Juliano permaneceu alguns minutos antes de reaparecer, cansado. Carol finge digitar,
mas arriscou perguntar: está tudo bem? Sim, assuntos pessoais, respondeu seco e se afastou. Mais tarde, Carol ouviu Marcos cochichando com Roberto na copa. A Beatriz voltou hoje. Faz tempo que não aparecia. Será que o Juliano contou para ela sobre a Carol? Devem ter falado. Eles sempre foram próximos, próximos até demais. O coração de Carol apertou. Saiu dali quase sem ar. À noite, no carro, ficou em silêncio até Juliano notar. O que houve? Você está estranha. Ela segurou firme o cinto de segurança. Qu'est-ce exactement a Beatriz? Juliano suspirou, encostando o carro. Virou-se para ela. Beatriz é do passado. Saímos algumas vezes, anos atrás. Nunca foi sério. Eu deixei claro, mas ela entra no seu escritório sem avisar e você fica estranho. Ele segurou sua mão. Estranho não por ela, por você, porque sabia que ia se incomodar. E não tenho razão para isso. Juliano a olhou nos olhos. Tem razão de sentir o que sente, mas precisa acreditar. Beatriz é passado. Você é meu presente, meu futuro. Ela hesitou, procurando sinais de mentira. Não encontrou. E o que ela queria hoje? Perguntar se eu tinha certeza. Respondeu firme. Ela já sabe sobre nós. Ela sabe? Sabe. E disse que torce pela gente, que vai parar de insistir. Carol se recostou no banco, tentando absorver. Não quero ser a mulher insegura que desconfia de tudo. Juliano beijou sua mão, sorrindo. E você não é. Você só me ama. As lágrimas vieram, mas de alívio. Eu te amo, Juliano. Ele a abraçou, apertado, enquanto São Paulo rugia lá fora. Naquela noite, deitada em sua cama, Carol pensava. O amor não era só feito de beijos na chuva. Também vinha com provas, com sombras do passado, com rumores. Mas enquanto ele repetisse, você é meu futuro, ela teria coragem para seguir. E no fundo sabia. A verdadeira história deles estava apenas começando. A segunda-feira começava como qualquer outra na Avenida Faria Lima, com um fluxo apressado de executivos, buzinas e passos apressados. Mas, para Carol, nada parecia normal. Depois da inesperada reaparição de Beatriz e dos sussurros que cresciam a cada dia no escritório, ela sabia. Era hora de estabelecer limites claros. Se não o fizessem, ela e Juliano seriam engolidos por rumores, mal-entendidos e julgamentos. Chegou mais cedo que o habitual. Acomodou-se em sua mesa às 8 em ponto. Abriu o laptop para revisar relatórios, mas sua mente vagava. A porta da sala de Juliano se abriu. Ele saiu impecável em seu terno azul marinho, olhar seguro, mas que logo a encontrou no meio da equipe. Nada de sorrisos secretos, nada de gestos insinuantes. Apenas um aceno discreto, igual aos que dava a todos. Carol sorriu de leve. Estavam cumprindo o pacto. Às 9, a equipe do projeto reuniu-se na grande sala de reuniões. Juliano conduzia a apresentação sobre o orçamento do próximo trimestre, firme e profissional. Carol anotava, até que na parte do projeto Martins, não resistiu. Juliano, disse em tom controlado, com todo respeito, essa alocação pode trazer atrasos. Se olhar a página 3, verá que a decisão já foi tomada. Ele a interrompeu, a voz mais dura do que o habitual. O silêncio caiu pesado. Olhares curiosos se alternavam entre os dois. Carol sentiu o calor subir ao rosto, mas engoliu em seco. Entendido. A reunião prosseguiu, mas a tensão pairava no ar. Quando terminou, todos saíram discretamente. Carol juntou seus papéis em silêncio, o coração apertado. 2 horas depois, Juliano apareceu ao lado de sua mesa. Carol, pode vir na minha sala? Ela entrou. Assim que a porta se fechou, ele retirou a gravata, suspirando. Você estava certa. O quê? Ela piscou, surpresa. Sobre os números. Revisei depois, e sua análise estava correta. Vamos ajustar conforme sugeriu. Então por que me cortou na frente de todos? El massajou as temporas. Porque tive medo de parecer favorecimento. Entrei em pânico. Fiz exatamente o oposto do que devia. Eu sei. Ela o encarou, misto de mágoa e compreensão. Não precisava me proteger assim. Me deixou pequena diante da equipe. Juliano se aproximou, tomou-lhe as mãos. Eu sei. Me desculpe. Não vai se repetir. Prometo. Carol respirou fundo, deixando a raiva se desfazer um pouco. Então faça assim.
Na próxima reunião, diga que revisou os números e decidiu ajustar. Não precisa citar meu nome, só reconheça que houve revisão. Ele sorriu, aliviado, combinado. Ela assentiu e completou. E mais uma coisa, precisamos de regras. Nada de mensagens pessoais durante o expediente. Nada de gestos suspeitos no escritório. Concordo, respondeu firme. Estava pensando o mesmo. Vamos separar os mundos. Passaram quase 1 hora listando os limites. Nada de elevador juntos com colegas presentes. Nada de encontros perto da empresa. Nada de misturar vida pessoal nas discussões de trabalho. Carol anotava tudo como se fosse um contrato secreto. Juliano riu. Parece que estamos redigindo um contrato de namoro corporativo. Carol também riu, apesar da tensão. Talvez seja exatamente isso. Mas esse contrato, disse ele, inclinado para perto, eu nunca quero rescindir. Ele acorou, mas sorriu, confiante. À noite, jantaram no apartamento de Juliano. Carol cozinhou risoto de cogumelos. Ele abriu um bom vinho. Não havia planilhas, apenas música suave, taças e beijos demorados. Deitada em seu peito, ela murmurou, eu não quero que nosso amor vire campo de batalha. Nem eu, respondeu ele, sério. Vamos lutar juntos, não um contra o outro. Carol fechou os olhos, sentindo a paz que tanto precisava. Mas no dia seguinte, os rumores voltaram a ganhar força. Risadinhas nos corredores, olhares enviesados, conversas que cessavam quando ela se aproximava. Mantinha a cabeça erguida, mas o coração pesava. Na terça, uma surpresa. Sandra, veterana da contabilidade, se aproximou. Carol, me desculpe a intromissão, mas você e o Juliano, é sério mesmo? Carol engoliu em seco. A pergunta direta significava que o segredo já era de todos. É sério, respondeu baixinho. Sandra sorriu, tocando seu ombro. Então não se preocupe, quem gosta de vocês vai apoiar. As palavras aqueceram seu coração, mas também deixaram claro, era hora de parar de esconder. Na manhã seguinte, Juliano entrou no auditório lotado. Mais de 100 funcionários aguardavam. Carol sentou-se na terceira fileira, o coração disparado. Ele começou firme. Bom dia. Sei que não é comum chamar todos sem aviso, mas preciso falar de algo importante. O silêncio se fez. Nossa empresa valoriza a transparência. E por isso, quero ser transparente também sobre minha vida pessoal. Muitos já perceberam, outros comentaram. Eu e a Carolina Duarte estamos em um relacionamento. Um murmúrio correu pela sala. Carol sentiu dezenas de olhos sobre si, mas manteve-se firme. Quero deixar claro, continuou ele, que a vida pessoal não interfere na profissional. Carol é uma gestora exemplar. Continuará sendo avaliada pelos mesmos critérios. Já alinhamos com o RH para garantir todas as políticas. Peço apenas que respeitem, por um instante, o silêncio. Até que Sandra se levantou, sorridente. Já era hora. Todo mundo via a química entre vocês. Risadas e palmas ecoaram. Logo, o salão inteiro aplaudia. Carol sentiu o rosto arder, mas quando olhou Juliano, a paz a envolveu. Após a reunião, colegas vieram cumprimentar. Vocês formam um casal lindo, disse Ana, da contabilidade. Finalmente o Juliano vai parar de ficar mal-humorado quando você tira férias, brincou Roberto do jurídico. Juliano arqueou a sobrancelha. Eu ficava mal-humorado? Urso, respondeu Sandra, rindo. As gargalhadas encheram o ambiente. Carol também riu, aliviada pela primeira vez em semanas. No fim do dia, Juliano se aproximou de sua mesa. Senhorita Duarte, me acompanha até a garagem? No elevador, assim que a porta fechou, ele a puxou para um beijo caloroso. E então, como foi o primeiro dia oficial como namorada do chefe? Carol riu, melhor do que eu esperava. Obrigada por ter coragem de assumir. Ele encostou a testa na dela, a voz baixa. Não tinha outra escolha. Se vou estar com você, vai ser de verdade. Na garagem, a luz fria refletia em seus rostos ainda iluminados pelo acontecimento. Mãos entrelaçadas, caminharam até o carro. No trajeto de volta, São Paulo brilhava em tons dourados além da janela. Carol apertou a mão dele e disse com firmeza, agora não tem mais volta. Juliano sorriu, os olhos como uma promessa. E eu não quero voltar. São Paulo, em uma segunda-feira de manhã,
Parecia sempre um rio caudaloso sem fim. Na Avenida Paulista, buzinas, vozes de vendedores ambulantes e passos apressados se misturavam em um concerto urbano. Carol, no banco de trás do carro de Juliano, olhava pela janela, a mão pousada sobre o joelho. Percebia com clareza o contraste. Uma semana atrás, era apenas Carolina Duarte, gerente de projetos dedicada, respeitada, mas discreta. Agora carregava um novo título silencioso. A namorada do diretor comercial. Um rótulo pesado de expectativas, julgamentos e olhares atentos. No estacionamento da empresa, Juliano desligou o motor e se virou para ela. "Preparada?" perguntou. Meio sério, meio brincando. Carol respirou fundo e assentiu. Preparada, mas ao cruzar a porta giratória do saguão, soube que nada a prepararia de fato para aquele novo cenário. Sorrisos largos demais dos recepcionistas, cochichos abafados de setores distantes. Fingiu indiferença, mas os dedos dentro do bolso se contraíram com força. No elevador, Juliano manteve distância respeitosa, postura profissional impecável. Carol agradeceu em silêncio. Estavam cumprindo a promessa. Amor era amor, mas trabalho exigia rigor. A manhã correu em relatórios e reuniões. Apesar dos olhares curiosos, Carol mergulhou nos números, determinada a mostrar que estava ali pelo próprio mérito. Mas, na hora do almoço, Ana da contabilidade surgiu. Cúmplice. "Carol, posso te perguntar uma coisa?" "Claro. Como é namorar o chefe?" Carol congelou por um instante. Sorriu com diplomacia. "É como namorar qualquer pessoa. Só que a gente trabalha junto." Ana riu, balançando a cabeça. "Você é corajosa." Admirou. Carol manteve o sorriso até Ana se afastar. Só então respirou fundo. Corajosa, pensou. De fato, amar Juliano significava enfrentar muito mais do que olhares. À noite, no apartamento dele em Morumbi, confidenciou. "Às vezes sinto que estão esperando eu tropeçar." Juliano pousou a taça e encarou-a com firmeza. "Que pensem o que quiserem. O que importa é que nós sabemos quem somos. Eu sei, mas não quero que pareça que estou aqui por causa de você. Trabalhei duro. Eu mereço esse lugar. E todos sabem disso." Ele apertou-lhe a mão. "Você é brilhante, Carol. Não precisa provar nada." Ela sorriu, aquecida pelas palavras. Mas no fundo sabia. No mundo corporativo, talento nem sempre fala mais alto que fofoca. Dias depois, viajaram a Campinas para conhecer Dona Helena. A mãe de Juliano era mulher firme, olhar perspicaz. Abraçou o filho e fitou Carol com atenção. "Então é você a Carol. Finalmente conheço quem deixou meu filho tão diferente." O almoço foi marcado por perguntas diretas. Em certo momento, Helena inclinou-se, seria: "Você ama meu filho? Ou a posição que ele ocupa?" Carol respirou fundo, encarou-a de frente. "Amo o homem que ele é, não o cargo que tem." O silêncio pairou, até que Helena abriu um raro sorriso. "Boa resposta." Juliano suspirou aliviado, apertando a mão de Carol debaixo da mesa. Na despedida, Helena murmurou: "Cuidem um do outro. O caminho não vai ser fácil, mas se for amor verdadeiro, vale a pena." De volta a São Paulo, as luzes da cidade cintilavam como constelações artificiais. Carol segurou a mão dele com força. "Se for difícil, a gente enfrenta juntos. Sempre juntos." Ele respondeu, sorrindo, mas o destino não tardou em testar a promessa. O inverno paulista trouxe chuvas densas e frias, assim como o peso da responsabilidade. O projeto Aurora despontava como o maior desafio da empresa. Contrato milionário com uma multinacional. Juliano, designado líder geral. Carol, escolhida coordenadora. Para qualquer outro, seria honra. Para ela, também era armadilha. Cada acerto seria ofuscado pelo namora o chefe. Cada erro, amplificado como privilégio. No início, dedicou-se com afinco. Chegava antes de todos, saía por último, revisava relatórios linha por linha. Queria provar-se. Mas sussurros não tardaram. No café do escritório, ouviu vozes atrás da porta semi-aberta. Claro que ela virou coordenadora. Namorada do diretor, né? Se fosse comigo, já estava no cargo também. O coração de Carol apertou. Voltou à mesa
engolindo a indignação. Naquela noite em Morumbi confessou: parece que, não importa o quanto eu faça, sempre vão dizer que é por sua causa. Juliano a abraçou, a voz grave mas doce: eles não veem nem metade do que você faz. Mas eu vejo. Ninguém faria melhor. Ela ergueu o rosto, determinada. Então vou provar para todos. E a chance veio rápido. Um fornecedor-chave atrasou a entrega, pondo o projeto em risco. Marcos, do marketing, exaltou-se. Isso é inaceitável. Podemos perder o contrato. Todos olharam para Carol. Ela respirou fundo. Vamos renegociar. E se falharem, ativamos o plano B. Plano B. Marcos ironizou. Nem existe. Existe sim. Carol empurrou a pasta à mesa. Eu mesma preparei. O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelo orgulho no olhar de Juliano. Foram 3 dias de maratonas. Reuniões, ligações, negociações. Carol correu São Paulo de ponta a ponta, dormiu sobre relatórios, viveu de café. Mas conseguiu. Quando apresentou a solução à multinacional, a sala se encheu de acenos e elogios. Impressionante, disse o executivo estrangeiro. Pensaram em tudo. Juliano ergueu-se, firme, graças ao trabalho da Carol. Palmas ecoaram. Carol conteve as lágrimas, mantendo a postura. Ali, diante de todos, provava que sua competência era inegável. Mas Aurora também cobrava caro. Os jantares românticos cederam lugar a pizzas frias no escritório, conversas íntimas substituídas por e-mails às 2 da manhã. Certa noite, já perto da meia-noite, Carol encontrou Juliano ainda diante do computador. Aproximou-se. Você percebeu que não falamos de nada além de trabalho nas últimas semanas? Ele ergueu os olhos, surpreso. É só uma fase. Quando o projeto acabar, tudo volta ao normal. Eux se sont prouvés outro projeto? Ela murmurou, tremula. Juliano se levantou, abraçando-a forte. Então vamos aprender a equilibrar. Não quero perder você para o trabalho. Carol fechou os olhos, ouvindo o coração dele bater contra o dela. Sabia, o maior desafio não eram os olhares, nem os rumores. Era a linha tênue entre amor e ambição. E, em silêncio, prometeu a si mesma lutar para que o amor não fosse engolido pelo peso dos projetos. Mesmo sabendo que essa promessa seria a mais difícil de todas, setembro trouxe consigo chuvas incessantes, alagando esquinas e engarrafando São Paulo de ponta a ponta. No meio do caos urbano, outro furacão se formava. O projeto Aurora. O mesmo que havia transformado Carol em estrela dentro da empresa agora, sugava cada gota de sua energia. As noites em claro, os relatórios intermináveis e a pressão constante para provar sua competência começaram a deixar marcas. No espelho, ela já não via apenas a gestora dedicada, mas uma mulher exausta, com olheiras fundas e um coração que batia pesado de ansiedade. Juliano também sofria. Carregava o peso de decisões milionárias, da imagem da companhia e da proteção de sua equipe. Entre reuniões com investidores e debates com o conselho, pouco restava dele para Carol além de olhares rápidos e mãos crispadas sobre a mesa. O amor que antes transbordava em cada sorriso cúmplice, agora parecia escondido atrás de planilhas e relatórios. Numa sexta-feira à noite, quando a maior parte do escritório já estava escuro, Carol ainda finalizava uma planilha. Ao passar diante da sala de Juliano, notou a luz acesa. Ele estava lá, a gravata frouxa, a testa apoiada nos dedos. Você ainda aqui? Ela perguntou baixinho. E você também? Ele respondeu, cansado. Ela entrou fechando a porta. O silêncio foi preenchido apenas pelo som da chuva batendo no vidro. Às vezes sinto que estamos nos perdendo, murmurou. O trabalho tomou conta de tudo. Juliano se aproximou, repousando a mão em seu ombro. Também sinto, mas é só uma fase. Quando entregarmos o Aurora, tudo vai mudar. Carol ergueu os olhos. Ou sempre haverá outro Aurora? A pergunta atravessou Juliano como uma lâmina. Ele sabia, sempre haveria outro desafio, outra meta, outra pressão. Mas não suportava admitir isso em voz alta. Minha carreira sempre foi parte de mim, respirou fundo. Mas você é uma parte ainda maior. Só preciso que confie em mim. Ela o abraçou, mas dentro de si, o peso das dúvidas crescia. Na segunda-feira, a tormenta corporativa chegou.
Rumores indicavam que o grupo internacional reduziria os investimentos no Aurora. Juliano convocou reunião de emergência. O clima era sufocante. Números vermelhos piscavam na tela. Precisamos de solução imediata, disse, firme, mas tenso. Carol apresentou um plano de cortes sem comprometer qualidade. Recebeu alguns acenos de aprovação, até que uma voz ácida cortou o ar. Fácil falar quando a coordenadora é namorada do diretor. O silêncio foi esmagador. O rosto de Carol ardeu. Antes que Juliano reagisse, ela mesma se ergueu. Não importa com quem eu namoro. Importa que meu plano salva o projeto. Sua voz foi firme, metálica. Os olhares se desviaram de volta para a tela. Juliano a encarou com orgulho e preocupação. Naquela noite, Carol dirigiu sozinha sob chuva pesada. O rádio não abafava o eco cruel da frase que a perseguia. Em casa, ignorou as chamadas insistentes de Juliano. Precisava respirar sozinha. Só leu a última mensagem dele, curta como um abraço. Não deixe que isso nos afaste. Estou aqui, sempre. Ela chorou em silêncio. Amava-o, mas pela primeira vez duvidava se o amor bastava. A notícia veio como raio. O investimento seria cortado em 30%. O Aurora teria de ser reestruturado. Em reunião, um dos diretores insinuou que Carol deveria ser afastada para evitar conflito de interesses. Juliano explodiu. Isso é absurdo. Ela é a melhor para o cargo. Tirar Carol agora é suicídio. Ou é a única forma de mostrar imparcialidade, retrucou o outro. Carol sentiu o chão sumir. Ali estava o pesadelo, sua carreira e seu amor colidindo frontalmente. No fim da reunião, saiu apressada. Juliano correu atrás. Carol, não deixe que eles façam você duvidar. Não são eles, sou eu, ela respondeu, os olhos marejados. Talvez tenham razão. Talvez eu não devesse estar aqui. Ele segurou seus ombros. Firme, você está porque merece. Não vou deixar ninguém tirar isso de você. Ela viu verdade nos olhos dele, mas dentro de si, sabia que a tempestade apenas começava. E veio a imprensa. Em dias, blogs e jornais estampavam manchetes. Romance no topo da Faria Lima. Caso de bastidores ameaça Projeto Aurora. Mensagens choviam no celular de Carol. Amigos curiosos, conhecidos zombando, até desconhecidos insinuando que ela dormiu com o chefe para subir. A cada notificação, ela sentia a dignidade ser corroída. Na empresa, a pressão aumentava. Clientes exigiam respostas. Em reunião, Juliano foi direto. Nosso relacionamento não é segredo, mas não permitiremos que boatos apaguem anos de trabalho sério. Os clientes querem uma posição oficial, respondeu um diretor. Carol, ao fundo da sala, encolhia-se, o suor frio nas costas, a garganta seca. Após a reunião, Juliano a levou ao corredor. Eles querem um bode expiatório. Não vai ser você, mas se eu sair, talvez a pressão acabe, sussurrou, quebrada. Se você sair, eles vencem. Eu não vou perder você, nem aqui, nem em lugar nenhum. A tempestade extrapolou as paredes da empresa. Em Recife, sua mãe a recebeu com olhos aflitos, jornais espalhados sobre a mesa. Minha filha, isso não vai destruir sua carreira? Namorar seu chefe não é perigoso demais? Carol segurou-lhe as mãos. Mãe, eu amo ele. Não é só aparência, é real. Mas amor aguenta tanta pressão? A mãe suspirou. Eu só quero você feliz. As palavras ecoaram fundo, como se fosse a dúvida que Carol guardava em segredo. Juliano também ouviu de sua mãe, Helena. Filho, confio em você. Mas a imprensa destrói reputações em dias. Tem certeza que vai aguentar essa luta? Tenho, respondeu sem hesitar. Esperei a vida inteira por alguém como Carol. Não vou desistir. O golpe final veio com um escândalo no conselho. Um diretor renunciou após acusações antigas. A mídia aproveitou para ligar o caso ao romance interno. O nome de Carol foi arrastado como símbolo de relações impróprias. Naquela noite, Carol chorou nos braços de Juliano. Eu não sei se consigo mais. Se eu tiver você, não perdi nada, ele disse, erguendo seu rosto. Ela quis acreditar, mas o coração ainda tremia. Pouco depois, Helena sofreu um infarto leve. No hospital, pálida mas firme,
Olhou para Carol. Cuida dele. Forte nos negócios, frágil no coração. Carol sentiu-se atravessada. Não era apenas sobre projetos ou manchetes. Era sobre cuidar um do outro contra todas as tempestades. De volta a São Paulo, sob chuva torrencial, Carol virou-se no carro, olhos decididos. Juliano, vamos lutar. Juntos. Ele afitou. Intenso. Sempre juntos. E lá fora, o temporal castigava a cidade. Mas dentro do carro, a chama entre eles ardia, pequena mas indomável, como um farol contra a escuridão. São Paulo brilhava em milhões de luzes, mas no apartamento em Morumbi reinava um silêncio denso. Carol, sentada no sofá, girava um copo de água já sem gelo entre os dedos. Juliano se aproximou. A camisa amarrotada depois de mais um dia longo. Pousou a mão em seu ombro e percebeu. Havia um muro invisível crescendo entre eles. Um muro que amor nenhum deveria conhecer. Não consegue dormir? A voz dele foi um sussurro. Não, ela respondeu, desviando o olhar pela janela. Fico pensando, até onde vamos conseguir ir com tudo isso? Juliano respirou fundo. Até onde você quiser. Carol riu de leve, com amargura. Você sabe que não depende só de mim. O som da chuva contra o vidro preencheu o espaço entre as palavras não ditas. Dias depois, o anúncio de uma reunião geral sobre a reestruturação do Aurora incendiou os corredores da empresa. Olhares curiosos, julgadores e até piedosos seguiam Carol como sombras. Todos aguardavam. Ficaria no comando ou sairia em silêncio. Na manhã decisiva, Juliano a buscou cedo. Ao entrar no carro, Carol notou um envelope espesso no banco. O que é isso? Minha carta de renúncia? Respondeu ele com calma assustadora. O coração de Carol gelou. Você é um luxo? Não. Se a única forma de proteger você e a gente for sair, eu saio. Ela apertou a mão dele com desespero. Não. Você trabalhou a vida inteira por isso. Eu não vou deixar jogar tudo fora por minha causa. E eu não vou perder você. Ele devolveu, firme. Na reunião, a tensão atingiu o auge. Um dos diretores sugeriu afastar Carol da coordenação por questão de imagem. Antes que ela falasse, Juliano se levantou. Se alguém tem que sair, que seja eu. O choque percorreu a sala. Murmúrios se espalharam. Então Carol também ergueu a voz. Não. Se for preciso, eu mesma saio. O silêncio foi cortado por Sandra. Veterana da contabilidade, o problema não é Carol nem Juliano. É nosso medo da imprensa. Eles carregaram este projeto nas costas. Vamos destruir isso por fofocas. As palavras dela viraram a maré. Horas depois, o conselho decidiu. Ambos permaneceriam, mas sob regras rígidas de compliance. Ao fim, sozinhos na sala vazia, Juliano sorriu cansado. Eu disse que venceríamos juntos. Carol chorou e riu ao mesmo tempo, abraçando-o. Mas no fundo sabia, aquela vitória era apenas um respiro. O Aurora entrou na reta final. Carol e Juliano trabalhavam até a exaustão, mas desta vez não permitiam que o silêncio sufocasse o amor. Reservavam 1 hora por dia, só para falar de sonhos, de cafés escondidos em Vila Madalena, de músicas no rádio, pequenos refúgios contra o peso do mundo. Ainda assim, a pressão externa aumentava. Repórteres o seguiam, manchetes provocativas inundavam sites. Amor ou nepotismo? Quem realmente manda no Aurora? Numa noite, Carol desabou no sofá, os olhos perdidos. Às vezes acho que não sou forte o suficiente. Juliano a envolveu nos braços. Então eu serei forte por nós dois. E ela acreditou. Quando o contrato parecia prestes a ser assinado, veio a condição inesperada de um acionista. Para garantir a neutralidade total, Carol teria que deixar o cargo de liderança. A sala congelou. Juliano se levantou em fúria. Isso é chantagem. Sem Carol este projeto nem existiria. Quer perder milhões por orgulho? Retrucou outro diretor. Carol inspirou fundo. Se minha saída salvar o Aurora, eu aceito. Não, Juliano explodiu. Você não pode se sacrificar assim. E você quer afundar a empresa inteira por minha causa? Respondeu ela, firme, mas com a voz embargada. O conselho decidiu. Carol sairia formalmente, mas seguiria como consultora técnica. Em casa, Juliano a confrontou. Por que fez isso? Porque era o certo. Não,
era se curvar. Eu escolhi salvar o projeto. E eu teria escolhido salvar você. Sempre. As palavras ficaram suspensas entre eles como navalhas. Carol murmurou, em lágrimas, esse é nosso problema. Você sempre me escolhe. Eu sempre escolho todos os outros. O Aurora foi assinado com sucesso. Nas manchetes, Juliano foi celebrado. Mas no palco da festa, ele puxou Carol pela mão diante de todos. Nada disso teria acontecido sem ela. O verdadeiro líder deste projeto é Carol Duarte. O aplauso foi ensurdecedor. Carol sentiu o coração estremecer. Naquele instante, o peso da invisibilidade se desfez. Meses depois, com a tempestade acalmada, eles foram a Campinas. Helena, recuperada, sorriu no jardim ao ver os dois. Se sobreviveram a isso, podem sobreviver a qualquer coisa. Foi ali que Juliano se ajoelhou, o sol dourando seu rosto. Do bolso, tirou uma caixinha de veludo azul. Carol Duarte, não sei o que o futuro guarda. Só sei que quero enfrentar cada tempestade ao seu lado. Quer casar comigo? Entre lágrimas, ela disse sim. 1000 vezes sim. A primavera seguinte trouxe o casamento, numa igreja antiga no coração de São Paulo. Carol, de branco elegante, atravessou o corredor sob o olhar emocionado de amigos, colegas e até antigos críticos. Juliano a esperava, olhos marejados. Prometo te amar em todas as tempestades. Prometo te amar em todos os amanheceres. E o beijo selou não apenas uma promessa, mas uma vitória. Anos depois, na casa ensolarada perto do Ibirapuera, Sofia rabiscava desenhos coloridos. Mamãe, papai, olhem. Mostrou uma família de 3 e um cachorro inventado. Juliano a ergueu no ar, rindo. Então vamos precisar de um quintal maior. Carol os observou, coração cheio. Cada riso, cada rotina banal era um lembrete. O amor deles havia sobrevivido ao impossível. À noite, na varanda, Juliano serviu vinho. Percebe que tudo começou por um áudio errado. Carol sorriu. Não foi erro, foi destino disfarçado. Eles brindaram. A cidade pulsava lá fora, mas dentro daquele lar, o futuro estava seguro. E quando os anos trouxeram cabelos brancos e Sofia já seguia seus próprios caminhos, ainda caminhavam de mãos dadas no Ibirapuera. Numa tarde de outono, Carol apoiou a cabeça no ombro de Juliano. Nós vencemos, não é? Vencemos. Contra tudo e todos. O sol se punha atrás dos arranha-céus, e o amor deles, nascido de um acaso, transformado em luta, consolidado em fé, agora era eterno.